Bom, então, recuperando aqui, pessoal, o assunto agora com a gravação habilitada, a gente, nesse primeiro módulo, está avaliando, né, algumas topologias e aprendendo a criticá-las, para que a gente tenha condição de escolher uma estrutura para a nossa lei de controle que seja adequada para o nosso sistema, tá? Que seja mais que nos forneça, né, um melhor desempenho dinâmico. E aí, semana passada, a gente começou a abordar esse assunto comparando o desempenho do controlador em cascata. Eu apresentei aqui para vocês uma primeira proposta, né, um primeiro controlador chamado controlador em cascata, que é um controlador que opera, né, com uma cascata de duas malhas, uma malha externa para regulação de posição, uma malha interna para regulação de velocidade mecânica, né, velocidade angular mecânica no eixo, e a saída da malha externa é a entrada da malha interna. Tá? Então, elas se conversam, elas se comunicam nessa cascata, e a gente viu, né, que, assim, apesar da malha operar, existe uma oportunidade para melhorar o desempenho dinâmico desse sistema, caso a gente criasse o comando de velocidade angular como sendo um sinal coerente com o sinal físico da velocidade angular, né? Porque aqui esse comando de velocidade foi criado a partir de um ganho proporcional vezes um erro de posição. E na natureza, a gente sabe, né, que a velocidade angular se relaciona com a posição através de uma derivada. A velocidade angular é a derivada da posição, e não um ganho vezes a posição. Né? Então, assim, a gente aprendeu, né, a fazer essa crítica, a dar uma olhadinha crítica para a estrutura da malha, e vimos que se nós corrigirmos essa incoerência física, criando um comando de velocidade que seja dada pela derivada do comando de posição, né, derivar aqui no domínio da frequência e multiplicar por S, tá? Então, a gente está toda hora aqui indo no tempo e na frequência, tá? De maneira transparente. A gente vai em uma, volta para outra no desenvolvimento do raciocínio. Ok? Então, a gente vai usar as melhores ferramentas possíveis para nos ajudar aqui no problema, e hora vai ser melhor pensar no domínio da frequência, hora vai ser melhor pensar no domínio do tempo. Tá? Bom, e aí, criando, né, esse comando aqui de velocidade com coerência física, ou seja, o comando de velocidade sendo a derivada de um comando de posição, a gente viu que o mesmo controlador, né, com os mesmos elementos de potência, passa a operar com um desempenho dinâmico melhor. Então, o sistema passa a ter mais banda passante. Você é capaz de colocar sinais que variam mais bruscamente aqui na entrada, e o sistema vai ser capaz de reproduzi-los na saída. Então, essa é uma forma, né, de se fazer, né, a crítica da nossa lei de controle, para ver se ela é a mais adequada aqui para o nosso projeto, se há margem para melhorá-la. Okay. Bom, hoje eu queria dar sequência até uma pergunta que o Gustavo fez na aula passada, né, ele já antecipava o assunto, né, que é a caracterização aqui dessa malha, ou desse sistema interno que faz a regulação de velocidade. E aí, para fazer, né, a caracterização desse sistema e verificar o desempenho da planta, né, com esse sistema aberto, eu vou redesenhá-lo com todos os seus elementos. Tá? Então, vai ser o mesmo controlador em cascata, com o comando explícito de velocidade angular, que é o que está aqui nesse ramo, porém, nós vamos agora abrir aqui o regulador de velocidade angular.
Vou ter que puxar ele para cima aqui para criar espaço. Então a estrutura vai ser essa aqui, ó. Deixa eu colocar a data de hoje, só para a gente ter uma referência aqui nos vídeos, 26 de maio. O título da aula de hoje é o controlador em cascata. Nós vamos chegar nele por algumas manipulações aqui, desculpa, é o controlador por realimentação de estados. Nós vamos chegar até ele através de algumas manipulações do controlador em cascata. Então aqui a gente vai ter a primeira parte da nossa estrutura composta por um sistema de realimentação. A gente vai realimentar aqui o sinal de velocidade angular, né? Aqui copiando, a gente está simplesmente copiando a estrutura do compensador em cascata, que a gente viu nas aulas passadas. Vamos aqui criar o comando de velocidade, como sendo a derivada do comando de posição. Derivar na frequência é multiplicar por S. Essa é uma das propriedades da transformada de Laplace. A gente vai somar aqui esses dois sinais, produzir o sinal de entrada aqui do regulador de velocidade, né? Vou colocar ele aqui numa cor diferente, para a gente conseguir raciocinar melhor sobre o que vai vir de novo. Tá? Esse comando total de velocidade vai ser comparado com a velocidade angular real do eixo mecânico. Dessa comparação ou dessa subtração, a gente vai criar o sinal de erro de velocidade mecânica, né? Os sinais de erro são os sinais que a gente tenta anular. Então, é até uma diretriz filosófica de operação do sistema de controle, né? Criar o comando de atuação que for necessário para fazer com que esse erro de velocidade seja nulo, ou o erro de qualquer variável que se esteja controlando seja nulo. É para isso que o controle trabalha, tentar anular o erro de regulação da variável controlada. Bom, e aí nós vamos fazer esse controlador com um compensador PI. Então vai haver um ganho proporcional, aqui associado à malha de velocidade, e um ganho integral associado à integral do erro de velocidade. Então a gente vai pegar aqui, vou até desenhar passo a passo, a gente vai pegar aqui o erro de velocidade, integrar no domínio da frequência, dividir por S, e sob a integral do erro, nós vamos aplicar uma ação de compensação. Então, vai ser um ganho sobre a integral do erro de velocidade. A gente vai chamar de K e ômega. A saída dos dois compensadores, o Kp ômega e a saída do K ômega, elas são somadas, são dois comandos de torque aqui, né? E por que são comandos de torque? Porque elas vão criar, né, um sinal total a partir da sua soma, que será a referência de torque eletromagnético.
Então, os compensadores vão calcular qual é o torque eletromagnético necessário em um dado instante para conseguir anular o erro de velocidade mecânica. É a saída, né, desses dois compensadores aqui, né, ou desse compensador PI, né, colocando os dois, né, dentro de um único compensador. Um sistema que aplica um ganho proporcional ao erro de velocidade, ao P do PI, e um sistema que aplica um ganho, que é o K e ômega, à integral do erro de velocidade. É o I do PI. Então, a gente está com o PI aqui. Esse comando de torque, ele vai ser enviado para o sistema de regulação de torque eletromagnético, né, que é um dos blocos constituintes da solução mecatrônica que nós apresentamos semana passada, no diagrama de blocos geral da solução mecatrônica. Bom, nós então teremos, né, a garantia de que esse sistema será capaz de receber na sua entrada esse comando de torque e fazer com que ele seja efetivamente reproduzido no eixo do motor. Tá? Aqui no eixo do motor para frente, eu vou colocar em azul, só para a gente ter uma ideia, né, de que agora a gente já está no eixo mecânico. Tá? E aí, como o sistema de regulação de torque é um sistema mais interno do que o sistema que regula velocidade e do que o sistema que regula posição, ele vai ser muito mais rápido do que eles. Logo, então, nas frequências típicas, né, destes sinais de velocidade e posição, o regulador de torque tem ganho basicamente unitário. Ele é tão mais rápido, né, que aos olhos das malhas mais externas, o que chegar de comando efetivamente aparece no eixo da máquina com baixíssimo defasamento, baixíssimo atraso e sem atenuação de amplitude. Ok? Então a gente vai colocar esse bloco unitário para lembrar, né, aqui que a gente tem outros dispositivos e que nós estamos fazendo uma simplificação de modelagem baseado no comportamento dinâmico que esse sistema de regulação de torque terá. Okay? E aqui então a gente vai caracterizar, né, a fronteira entre o mundo real, vou colocar aqui entre aspas, né, são os elementos de potência do sistema, e o mundo virtual, que é o programa de computador que roda a lei de controle representada aqui no diagrama de blocos. Tá? Dessa faixa da fronteira para a nossa esquerda. Bom, e aí, pessoal, tendo o nosso torque implementado no eixo da máquina, né, a dinâmica do eixo vai ser regida pela segunda lei de Newton, somatória de torques vai ser igual ao torque de aceleração, que é o que está aqui nessa saída, que é o J, momento de inércia, vezes a aceleração angular. Se você divide, então, pelo momento de inércia, você tem a aceleração angular, integrando a aceleração angular, integrar na frequência e dividir por S, uma propriedade da transformada de Laplace. Então, integrando a aceleração, você tem a velocidade, e integrando a velocidade, você tem a posição. Tá? A posição angular vai ser realimentada na malha. Aqui, de novo, né, a gente vai considerar a nossa instrumentação como tendo ganho unitário. Tem que ser muito mais rápida do que a dinâmica do sinal que ela está medindo, para que ela não promova filtragem, tá, na faixa de frequências típicas desse sinal.
E a velocidade angular também vai ser realimentada na outra malha ali da cascata. Professor, só Ok? um Então, questionamento. isso aqui completaria nossa descrição, né, do nosso sistema de controle. E, deixa eu só melhorar aqui. Opa. Fala, Gustavo. Só um questionamento aí sobre essa realimentação. Sim, É sempre negativa, né? isso. Tá. Negativo. Beleza? Eu queria dar uma melhorada aqui no desenho. O último aqui não ficou bom. Só um minutinho. Bom, nessa proposta, pessoal, a gente tem ainda, né, algumas análises que devem ser feitas, e uma primeira delas que eu sugiro, né, e é uma sugestão mesmo, porque de um sistema complexo desse você tem N análises a fazer, tá? Eu gostaria de avaliar com vocês a estrutura do comando de torque, tá? Para ver como que esse comando é composto pela participação de cada um dos três compensadores existentes aqui, né, que é o proporcional de posição, o proporcional de velocidade e o integral de velocidade. Ok? Bom, então eu queria fazer isso descrevendo com vocês, modelando com vocês aqui o comando de torque eletromagnético. Então vamos fazer aqui embaixo, né, esse comando de torque. Aqui, ó, ele vai ser dado pela soma desse sinal com esse aqui, ó. O sinal aqui de cima, que é o que entra aqui somando nesse ramo, vai ser dado por Kp ômega vezes o erro de velocidade. E o daqui de baixo, aliás, antes de falar o de baixo, vamos escrever. Então você vai ter Kp ômega vezes o erro de velocidade, mais, né, K ômega integrado vezes o erro de velocidade também. Então, todos os dois vezes o erro de velocidade. Esse erro de velocidade aqui, por sua vez, vai ser dado pelo comando geral de velocidade menos a velocidade angular do eixo. Vamos colocar ele aqui, ó. E esse comando geral de velocidade, por sua vez, é dado pela soma desses dois sinais aqui. O primeiro deles, né, é o comando de velocidade angular, que é esse aqui de cima. O segundo deles vai ser dado pelo Kpθ vezes o erro de posição angular. Onde esse erro de posição angular é dado pela subtração entre o comando de posição e a posição existente no eixo. Tá? Então, esses dois termos que estão se somando resultam no sinal presente aqui nesse ramo. Tá? Esse sinal vai ser subtraído do sinal que vem nesse ramo aqui, que é a velocidade angular. Ok? Isso, então, encerra, né, a síntese aqui do comando de torque eletromagnético.
Então, eu queria descrever esse comando de torque por uma soma de ganhos aplicados a cada um dos estados físicos. A velocidade, posição, se tiver aceleração, integral de posição. Tá? Então, eu queria manipular essa expressão sob esse critério. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, a gente vai ter esse ganho Kp ômega multiplicando o comando de velocidade menos a velocidade real. Tá? Esse ganho Kp ômega também, né, vai multiplicar essa parcela aqui, ó. Além disso, né, a gente vai fazer a distributiva aqui com o ganho integral sobre S, né? Então, o K e ômega sobre S também vai multiplicar o erro de velocidade, a velocidade de referência que o cliente deseja, menos a velocidade que existe no eixo. Então, seria ele multiplicado aqui por esses dois termos, tá? E o último termo é ele vezes esse termo aqui do meio, ó. Vai ser K e ômega vezes Kp θ vezes o erro de posição integrado. Ok? Então, a gente observa que o comando de torque ele está sendo produzido aqui por ações implementadas sobre os estados físicos que a gente está regulando. Então, aqui, por exemplo, essa primeira parcela do comando de torque, aqui, ó, ela atua sobre o erro de velocidade. Essa outra parcela do comando de torque, ela é sintetizada a partir do erro de posição. Tá? Só que tem dois compensadores atuando sobre o erro de posição, sendo que um deles, inclusive, atua também no erro de velocidade. Ok? Então, você não consegue deixar, né, se você promover um ajuste, uma sintonia desse compensador, você não consegue deixar o efeito que você queria sobre o erro de posição transparente no erro de velocidade. Você vai promover, né, uma alteração no compensador para melhorar o rastreamento de posição, ele vai atuar no rastreamento de velocidade, que às vezes você não queria mexer. Tá? Então, isso não é bom. Aqui, ó, você tem uma terceira parcela do comando de torque, que é criada sob a integral do erro de velocidade. Integrar o erro de velocidade é a mesma coisa que você ter um erro de posição. Então, esse compensador K e ômega, ele, na verdade, está atuando sobre um erro de posição. Só que já tem aqui do lado, ó, outros dois compensadores atuando sobre o erro de posição, tá? Que é o Kp ômega e o Kp θ. E isso é problemático, né, porque eles podem criar comandos concorrentes. Tá? Em um determinado instante de operação da planta, o K e ômega, que está nesse termo, que é esse compensador aqui, ó, ele pode estar criando aqui um comando de torque. A saída dele é um comando de torque, né, porque ele vai se somar aqui com outro sinal e criar o comando de torque geral. Então, a unidade física dele é newton-metro, é torque também. Tá? Então, ele pode estar criando aqui um comando de torque, digamos que o torque que ele cria seja designado por comando de torque 2, que pode ser negativa, enquanto o Kp θ vezes o Kp ômega, que são os outros dois compensadores que estão atuando sobre o mesmo estado físico, que é o erro de posição, tá?
Então, eles podem estar criando aqui um comando de torque positivo. Tá? Então, enquanto um está promovendo, né, uma ação de controle para frenar o sistema, o outro está promovendo uma ação de controle para acelerar o sistema. Né? Então, são comandos contraditórios, eles estão fazendo coisas opostas. Né? E isso seguramente prejudica o desempenho do sistema de controle. Tá? Ou seja, o próprio controlador está dando um tiro no pé. Né? Uma parte do controlador está pedindo para fazer uma coisa, a outra está pedindo para fazer outra. Tá? Então, isso aqui também não é salutar. Ok? E por último, aqui a gente tem uma parcela do comando de torque criada sobre a integral do erro de posição. Tá? E aí você tem, de novo, dois compensadores atuando, né, nesse mesmo estado físico. Né? Inclusive, esse estado físico ele não tem uma analogia, ele não tem uma caracterização associada a um sinal mecânico. Né? Existe sinal de posição, de velocidade e de aceleração. Tá? Na mecânica, a gente não define um sinal de integral de posição. Tá bom? Mas aqui, né, sem integrar o erro de posição e criar um comando de torque para isso é bom para ajudar a minimizar erro em regime permanente, em baixa frequência. Tá? Se esse erro existir aqui em baixa frequência, né, a frequência baixinha do denominador aqui vai fazer com que essa parcela do comando de torque seja enorme. Né? E aí, tendo o torque alto, enorme, o que vai acontecer? O torque é a ação do controlador para minimizar os erros de velocidade e posição. Então, com torque elevado, você vai ter erro de posição minimizado naquela frequência. Tá? Então, vale a pena, né, você fazer a compensação desse sinal físico, mesmo embora não tenha um análogo mecânico para a gente interpretar. Tá? Para a gente correlacionar, na verdade. Mas ainda assim, né, eu destaco aqui uma inconveniência, né, que é o que nós estamos fazendo, essas análises da topologia do sistema de controle, né, que é aqui ó, a presença de dois compensadores para atuar sobre um único estado físico. Tá? Então, por vezes, você pode atuar, né, você pode sintonizar esses compensadores, alterar o valor deles, né, para poder melhorar o desempenho do sistema em baixa frequência. Vai ser aqui o que vai garantir, né, erro pequeno, né, no rastreamento da integral de posição, mas por outro lado você vai e prejudica, por exemplo, o rastreamento de posição, que já são sinais de mais alta frequência, que também usam o compensador K-ômega, igual é usado aqui. Tá? Então, não convém, tá? Porque você não consegue atuar, né, você não consegue mexer na sintonia dos seus compensadores para melhorar o desempenho em uma faixa de frequências sem prejudicar o desempenho em outra. Tá? Então, seria bom que a gente tivesse um compensador atuando sobre cada sinal de trajetória mecânica. Fala, Gustavo. Léo, é que você comentou aí que, no caso, para altos torques, a gente tem uma precisão elevada aí do rastreamento de posição, né? Aí, no caso, assim, por exemplo, o que eu estou pensando o torque, ele assim, a grosso modo, é inversamente proporcional à velocidade. Então, se eu tiver uma aplicação com baixo torque e alta velocidade, eu vou ter uma dificuldade maior de fazer esse rastreio de posição, ou vai ter um outro compensador aí que vai vamos dizer, que vai me ajudar nessa questão, vamos dizer assim. Entendi. Gustavo, vamos por partes nessa consideração. Olha só, aqui eu falei que o torque, que esse termo, esse quarto termo do comando de torque, ele nos ajuda a ter um torque elevado quando houver erro de posição, ou integral do erro de posição, em baixa frequência.
Por quê? Então, não é que o torque elevado vai garantir erro baixo no rastreamento de posição. Então, esse raciocínio foi construído pensando na frequência do erro. Então, se você tiver um erro de posição de baixa frequência, né, você vai ter todos esses termos aqui avaliados em baixa frequência, e especificamente aqui para o erro de posição, né, você tem a frequência aqui no denominador. Então, essa frequência baixinha no denominador vai fazer com que o resultado da fração seja elevada, que é uma das parcelas de torque. Então, você vai ter um comando de torque muito elevado. Então, foi isso que eu destaquei, entendeu? Entendi, eu confundi. Tranquilo. E o outro comentário que você fez, né, se você olhar, grosso modo, torque, velocidade alta é torque baixo, né? O que acontece? Esse é um comportamento de máquinas elétricas tomadas de maneira isolada, tá? Então, se você alimentar uma máquina elétrica sem controle, por exemplo, uma máquina de corrente contínua com uma tensão constante, ela não é controlada. Ou uma máquina de indução, ou uma máquina síncrona, com tensão alternada de amplitude constante, e ela não é controlada. Então, a corrente que der deu, a velocidade que der deu, o torque que der deu. Você só liga ela na rede. Então, nesse caso, para a máquina operando sem controle, aí você vai ter um comportamento até de uma fonte. Tá? Então, a máquina elétrica é uma fonte de torque. Então, fazendo um paralelo com a fonte de tensão, por exemplo, quanto maior a corrente, menor a tensão na saída da fonte, né? Você vai perder a regulação. A máquina elétrica, que opera como uma fonte de torque, você compra a máquina elétrica, você está comprando uma fonte de torque, ela vai também, digamos, perder regulação de torque, né? Se você colocar uma carga nela que exija, né, quem escolhe o ponto de operação é a carga. Então, você colocar uma carga nela que exija velocidades mais altas, ela vai operar com torque mais baixo, entendeu? Mas aí a máquina é isolada. Aqui, ou sem controle. Aqui, como a gente está fazendo controle, essa não é uma regra. Você pode ter velocidades altas com torques também altos, ou velocidades baixas com torques também baixos. Entendeu? Tá, não, beleza. Entendi sim. Valeu. Beleza. Bom, então aqui, pessoal, seria, né, mediante as críticas que nós apresentamos, né, seria interessante que a gente tivesse um único compensador dedicado para cada trajetória mecânica que a gente queira regular, tá? Do jeito que o controlador está apresentado aqui, a gente chega a ter assim, até a grande dificuldade, igual nesses dois termos aqui do meio, todos os dois estão regulando o erro de posição. Tem 3 compensadores envolvidos, o Kp ômega, o proporcional de velocidade, o proporcional de posição e o integral de velocidade. Tá? Então, é muito mais difícil você fazer a sintonia desses compensadores para conseguir um desempenho adequado do sistema, né? Às vezes, você já, por exemplo, fez a sintonia do compensador proporcional de velocidade, o sistema está rastreando bem os comandos aqui de mais alta frequência de trajetória mecânica, que são de velocidade, está tudo beleza com eles. Aí você vai alterar, né? Eu vou fazer a sintonia para melhorar o rastreamento do erro de posição. Você pode, em algum momento, se ver obrigado a alterar o Kp ômega. Só que se você alterar ele aqui, você vai perder a sintonia que você já tinha feito, tá? Então fica confuso, confuso de analisar, né? Confuso de sintonizar. Então, eu queria propor a vocês que a gente construísse uma malha de controle que tivesse esse controlador em cascata como base, porém, a gente tivesse um único compensador
dedicado ou associado a cada trajetória mecânica. Um único compensador por trajetória mecânica. Tá? Então, e disso a gente vai então propor compensador por realimentação de estados. Ok? Então aqui, ó, agrupando os estados físicos, né, vai ter esse primeiro termo que atua, né, sobre a regulação do estado físico velocidade. Você tem esses outros termos aqui. Que atuam sobre o erro de posição. E você tem esse último termo que atua sobre o erro de integral de posição. Tá? Então a gente vai propor um controlador onde nós tenhamos, tá, um único compensador dedicado aqui a rastreamento do erro de velocidade, tá? Vamos chamar ele de BA. Depois eu vou falar o porquê desses nomes. Um único compensador que atue sobre o erro de posição, a gente vai chamá-lo de KA. E um único compensador que atue sobre o erro de integral de posição, vai chamar ele de K e A. Bom, então com essa proposta, a gente pode redesenhar o controlador com essa estrutura aqui, ó. Esse termo associado ao rastreamento dos sinais de mais alta frequência, né, são os sinais de mais alta frequência do que os de posição, que são os de velocidade. Então ele vai criar uma primeira parcela do comando de torque eletromagnético. Depois, esse termo aqui, ó, que vai ser associado, só um minutinho, Gustavo, a regulação do erro de posição. E o último termo, que é esse aqui, né, que vai ter um compensador dedicado ao erro de integral de posição. E aí, as três saídas dos compensadores serão somadas para produzir o comando de torque eletromagnético. Um único compensador por estado físico. Tá? Ô, Gustavo, manda. Mais uma questão mais matemática, eu acho. Que, no caso aí, se eu derivasse essa equação toda, eu teria só variáveis, vamos dizer, fisicamente conhecidas, vamos dizer assim, né? Porque se eu derivasse, por exemplo, o primeiro termo, aí eu ia ter um termo em função da aceleração, derivo o segundo, ia ter um termo em função da velocidade, e o terceiro termo, se eu derivar ele, eu vou ter um termo em função da posição. Seria uma abordagem interessante também para essa questão? Mas
O que acontece? Para derivar os três termos e preservar a igualdade, você tem que derivar o torque. Sim, mas aí no final não ia ser mais fácil. Não, se bem que tanto faz, né? Porque o que eu tava pensando era assim, eu derivo. Porque assim, se eu derivando na equação, eu vou ter três variáveis, vamos dizer, conhecidas, né? Que eu posso pegar do sistema. Não, acho que eu tô meio perdido ainda, mas que a ideia que eu tava tendo era assim, pegar essas variáveis e no final eu só fazer uma operação matemática para converter o torque lá e eu ter a saída do torque, entendeu? Que aí eu Entendi. integraria no final. Não sei se Ô faz sentido Gustavo, isso que eu eu, pensei. eu, eu entendi sua colocação. O problema, na minha visão, é que você teria que também ter uma derivada do torque, entendeu? Para derivar desse lado da igualdade, preservar a igualdade, você vai ter que derivar o primeiro lado também. E aí você teria que fazer uma regulação de derivada de torque, que seria substancialmente mais difícil, tá? Porque a malha que regula torque, a estrutura que regula torque, ela opera muito bem e ela se vale de uma grande conveniência mecatrônica, né, que é ter o torque proporcional a uma das correntes da máquina. Se Uhum, você passa a ter um sistema de regulação da derivada de torque, você perde essa conveniência física. Você vai ter que medir um entendi, sinal mecânico de derivada de torque, o que é substancialmente mais difícil, entendeu? Então, entendi. essa abordagem aqui, onde você lida com essa integral de posição, né? A gente sabe que ela tem sentido matemático aqui, né? E dentro da teoria de controle, né, integradores te ajudam a minimizar o erro de regime permanente. Então, ele tem algo a nos agregar aqui, né? E a gente preserva os outros sinais aqui com a caracterização física que eles têm e a possibilidade de regular torque. Então, é mais vantajoso manter a estrutura dessa maneira, pagando o preço desse pequeno incômodo aqui de ter um sinal físico, de ter um dos sinais de regulação que não tenha associação com o sinal físico da mecânica. Tá? Entendi. Aqui, pelo menos, Gustavo, assim, e até conectando os assuntos, tá? Apesar desse sinal de integral de posição, né, não ter um análogo na mecânica, a gente não está cometendo nenhuma heresia física ao descrevê-lo assim. É diferente do que aconteceu semana passada, quando a gente criava um comando de velocidade a partir de um ganho proporcional vezes um erro de posição. Tá? Isso aqui já é bem mais esquisito fisicamente. Tá? Uhum, Que aqui você está explicitando uma relação entre dois sinais mecânicos que não se vale, né, que não existe na natureza. Tá? Aqui embaixo você só criou um sinal novo, que a gente nunca tinha visto, mas que ele é definido sem nenhuma heresia física. Tá bom, uhum. vou pegar o erro de posição, vou integrar ele. Não estou falando que ele tenha nenhuma relação com outro sinal de trajetória. Então, não é um grande problema deixar a descrição dessa maneira. Tá? Entendi. Uhum. É só uma operação que você faz em cima do erro de posição, né? Entendi, Exatamente. Exatamente. entendi. Beleza. Beleza? Então, aqui, pessoal, a gente vai criar o nosso comando de torque com essa estrutura aqui. Tá? Essa estrutura ela é muito, inclusive muito difundida em inversores de frequência comerciais. Eu vou mostrar para vocês em uma das aulas as malhas de vários inversores comerciais e ela tem basicamente essa estrutura aqui. Né? E ela tem um nome na literatura chamado de controlador por realimentação de estados.
Bom, a gente observa aqui uma característica interessante, que é a possibilidade de associar os ganhos dos compensadores com elementos físicos da mecânica. Tá? Então, a gente poderia pensar aqui ou analisar esse controlador como sendo composto, como sendo análogo aqui a um eixo mecânico imaginário que tivesse os comandos de referência do cliente. Tá? Então, como se tivesse um eixo mecânico aqui, e esse eixo mecânico se movimentasse segundo as trajetórias mecânicas escolhidas pelo cliente. Posição de referência, a velocidade de referência e, consequentemente, a aceleração angular de referência que o cliente escolheu. E do outro lado a gente tivesse o eixo mecânico da máquina, o eixo real da máquina. Desenho ele aqui, ó. Aqui está o rotor. E aqui nessa outra ponta de eixo a gente teria a carga. Esse eixo se deslocaria com as trajetórias mecânicas reais do acionamento. Ele teria a posição angular, a velocidade angular do acionamento e a aceleração. Tá? Bom, esse compensador aqui, ó, se a gente olhar a entrada e a saída dele, né, então ele recebe aqui um erro de posição e cria um comando de torque. É possível a gente olhar, né, para os sistemas mecânicos e encontrar um dispositivo mecânico que opera desse jeito. É uma mola de torção, igual mola por exemplo, de carrinho de fricção. Tá? Ela cria torque a partir de uma diferença de posição angular entre dois eixos. Tá? Então, esse compensador ele faz, às vezes, de uma mola virtual cuja constante elástica é controlada por você. Você escolhe o valor dela. Tá? Então, é como se tivesse uma mola presa aqui no eixo imaginário, que é o eixo azul, tá? Que gira aqui perfeitamente conforme a vontade do cliente. Tá? E aí a gente tivesse uma molinha aqui, ó, conectando esse eixo imaginário no eixo físico real. Tá? Essa mola vai ter uma constante elástica, né, e ela vai promover torque toda vez que a posição do eixo imaginário for diferente da posição angular real do eixo. Tá? Esse outro termo aqui, ó, é como se fosse um atrito viscoso virtual. Tá? Por quê? A gente está produzindo com ele um comando de torque, a saída dele é um sinal de torque, que é produzida a partir de um erro de velocidade vezes um ganho, uma constante. Na natureza, né, quem que
desenvolve força ou torque mediante diferenças de velocidade. Né? São sistemas viscosos. Né? Você observa, por exemplo, que um caso assim, bem didático para começar a enxergar isso, né? Quando você está nadando na piscina. Quanto mais rápido você tenta se deslocar na água, maior é a força de restrição da água ao seu movimento. Então, ou seja, quanto maior a diferença entre a sua velocidade e a velocidade da água, maior vai ser a força de restrição ao movimento. Né? E tem um parâmetro característico da água que te permite modelar o quão intensa vai ser essa força de restrição, que é o atrito viscoso da água. Ok? Então aqui, ó, e essa análise pode ser feita para outros fluidos, a gente vai inclusive refinar essa análise amanhã, mas esse ganho aqui faz às vezes de um atrito viscoso virtual, e ele está dentro de um programa de computador ou de um inversor de frequência, e você escolhe o valor dele. Tá? E ele traz algumas possibilidades interessantes, né? Quando visto dessa forma, ou seja, ao invés de a gente só ver como um ganho proporcional do erro de velocidade, quando ele passa a ser interpretado como um atrito viscoso virtual, né, você pode se valer disso para promover ações de amortecimento. Né? Então, se, por exemplo, por algum motivo, né, transitórios aqui associados ao rastreamento de velocidade estejam mostrando oscilações exageradas, a velocidade está operando em um dado nível, aí houve um transitório de carga, ela oscila muito, demora muito a parar de oscilar, tá? Essa oscilação, né, ela tanto pode comprometer a qualidade do que você está produzindo, como também ela favorece vibração mecânica. Tá? Porque com velocidade oscilando em alta frequência, especialmente, né, a aceleração, que é a derivada da velocidade, vai ter altíssima amplitude. E aí qualquer excentricidade mecânica que você tenha, por exemplo, desbalanceamento, né, ela vai, esse desbalanceamento, né, do sistema junto com essa aceleração aqui decorrente da oscilação de velocidade, ela vai criar torque nos outros eixos mecânicos. Tá? Isso nasce da teoria de dinâmica na mecânica. Tá? A teoria da dinâmica mostra, né, que em condições de excentricidade mecânica, se você cria aceleração em um eixo, ou se o sistema, melhor dizendo, o sistema opera com aceleração em um eixo, ele cria torque nos outros. Tá? É similar ao que você vê, por exemplo, em uma estrada, quando você está dirigindo, você está no carro, não precisa estar dirigindo necessariamente, e você olha para frente e vê o pneu e a roda do carro da frente desbalanceada. Tá? Se você olhar assim, digamos que aqui seja a visão que você tenha, né, da roda por trás, né, e ao invés de você ver a roda assim o tempo inteiro, que ela estaria, né, só rotacionando em torno do eixo ali do carro, você vai ver a roda fazer isso aqui, ou seja, rotação em torno desse eixo, tá? E fazer isso aqui também, ó, que é a rotação em torno desse eixo aqui. Então fica aquele movimento maluco, né? Assim, ó. Então você está criando aceleração e velocidade em um eixo, tá? Que é o que o sistema de propulsão do carro faz, e pela excentricidade, que é o desbalanceamento, você percebe torque nos outros dois eixos, para cima e para frente. Tá? E você tem como provar, quando você descreve os sistemas mecânicos na teoria da dinâmica, você consegue ver nas equações esse efeito, né, de se criar movimento em um sentido e ele acoplar torque nos outros. Tá? Então aqui, ó,
eventualmente, né, essa oscilação grande aqui de velocidade pode te incomodar por problema de vibração criado pelo acoplamento de torque em outros eixos. Tá? Deixar o sistema 100% livre de excentricidades não é fácil. Então, algum desbalanceamentozinho é muito comum de ter. Tá? Então, você gostaria de ter um movimento só nesse eixo aqui, né, que é o eixo do sistema mecânico, mas você vai acabar criando torque nos outros eixos, tá? O eixo X, por exemplo, e o eixo Y. Ok? E aí, você olhando a estrutura do sinal e entendendo o seu sistema de controle como um análogo a um conjunto mecânico, você vai ver o seguinte, ó, se ele tem oscilação exagerada, ele está pouco amortecido. Oscila, não amortece, ele oscila o resto da vida. Tá? Quem que promove amortecimento em sistemas físicos reais? Então, na elétrica são resistores, na mecânica são os elementos viscosos, ou seja, quem dissipa energia como calor. Né? Você vai pegar essa energia dessa oscilação aqui e dissipar como calor. Né? Na nossa malha de controle aqui, quem faz as vezes de um elemento viscoso, né, que nos ajuda a alterar aqui esse pouco amortecimento, né, é o BA. Se a gente fosse olhar, né, dentre os três, qual seria o maior candidato a ser alterado para que você conseguisse minimizar essa oscilação aqui? É o BA. Por quê? Porque ele faz, às vezes, ele é análogo a um sistema viscoso mecânico. Então, se você quer melhorar o amortecimento, você vai aumentar o valor do BA. Tá? A gente vai dar sequência nisso amanhã. Eu queria só chegar aqui nesse compensador com vocês e começar a explorar esse análogo mecânico, né, do sistema de controle com o conjunto mecânico. Eu queria então abrir a palavra para vocês, para dúvidas, para considerações, saber se vocês entenderam. Eu estou à disposição. Professor, tenho duas perguntas aqui. Sim. No caso, uma mais... Bom, deixa eu fazer aqui. Se eu fizer um controlador, assim, eu projetar um controlador bem feito, bem projetado, eu consigo compensar esse desbalanceamento, por exemplo, do motor, ou igual o caso que você falou aí de uma roda, por exemplo, e chegar a reduzir o dano num rolamento, por exemplo, numa peça rolante, assim, que não permite esse desbalanceamento? Ou isso não é possível pelo controlador? Gustavo, o controlador ele não vai corrigir o problema mecânico, né? Porque a correção do problema mecânico passaria pelo processo de balanceamento, que é, né, acoplar a massa no ponto certo e na quantidade certa do eixo para remover o desbalanceamento, né, para remover a excentricidade. Só que, uma vez que a excentricidade eventualmente esteja configurada, se o seu controle minimiza esse tipo de oscilação e a decorrente aceleração, você acaba contribuindo para que você tenha menos vibração. Então, assim, o controle ajuda a minimizar a vibração. Ele não vai atuar na causa raiz, tá? Mas ele te ajuda a minimizar a vibração. Entendi. Poderia servir tipo como vamos dizer, um paliativo, assim? Sim. Né, vou dar um exemplo assim talvez mais real, né? Se eu tenho uma máquina lá que está funcionando, não pode parar hoje de jeito nenhum, e eu não tenho peça para repor também. Se eu conseguir só embarcar um controlador lá que vai fazer essa compensação para mim lá, eu já consigo, vamos dizer, segurar a onda até amanhã, depois de amanhã, para trocar a peça depois. Dependendo do defeito mecânico, sim. Entendi. Tá? Você deixa de excitar forças e torques associados àquele defeito.
Tá? Então, seria uma possibilidade. Entendi. E a outra dúvida é que você falou, por exemplo, no caso do BA, né, que é o nosso componente de viscoso aí. Se eu aumentar muito ele, eu não perco a eficiência do sistema, não, por causa da dissipação de energia? Olha só, ele é um análogo, né, mas aqui ele cria comandos de torque Hum, dentro de um programa de computador. Então, não é um fluido viscoso que vai estar no eixo. Ele opera análogo, entendeu? E aí, esse efeito, essa analogia, ela não é a analogia do equipamento completo. Então, esse efeito, por exemplo, né, da conversão de energia mecânica em energia térmica, né, que seria a perda de eficiência que você mencionou, ela não seria apreciada aqui num compensador que está implementado aqui no programa de computador. Tá? Então, eu digo assim, por exemplo, se esse BA for muito alto, por exemplo, ele não pode fazer minha máquina operar fora do regime nominal dela, por exemplo, e aí ter uma consequente perda de eficiência? quem escolhe o ponto de operação é a carga. Então, se a carga for igual ao torque nominal, ele vai operar naquele ponto independente do BA, mesmo Entendi. sendo muito alto ou muito baixo. Agora, ganhos muito grandes em compensadores podem fazer com que os polos do sistema fiquem com parte real positiva. Então, você pode deixar o sistema instável, né? Que aí já é um problema. Então, você não tem liberdade para crescer o valor dele indefinidamente. Se crescer demais, vai ter problema de estabilidade. Então, você dá um comando aqui de velocidade em rampa, o sistema começa a ter um crescimento da velocidade no eixo, que não vai parar até o inversor desarmar, por exemplo. Tá? Então, o maior problema de crescer ele demasiadamente é a estabilidade mesmo, no sentido de controle, né? Passar a ter polos com parte real positiva. Entendi. Entendi. Beleza, Beleza, valeu. valeu. Moçada, vocês querem fazer mais alguma consideração, entender o recado? Beleza. Então tá. Então, na ausência beleza, Jones. Na ausência de novas dúvidas ou considerações, então eu me despeço de vocês, desejo uma boa noite, agradeço pela presença e nós nos vemos de novo amanhã às 5 horas. Beleza? Até mais então. Professor, só uma coisa. Sim, sim. Essa gravação dessa aula, ela vai para o YouTube também ou é só das aulas assíncronas? Eu não lembro se você comentou isso nas últimas Todas. aulas. E essa vai também. A da semana passada não foi. é, não sei se a gente esqueceu de iniciar a gravação, mas era mais a apresentação do curso. Mas Uhum. todas irão, inclusive essas de quarta-feira. Tá. Então, beleza. Tranquilo, então. Valeu. Valeu. Boa Até noite, amanhã. gente. Boa noite, professor. Até Boa noite, amanhã. galera. Boa noite, até amanhã. Falou, Jones. Boa noite.